Olá, é um prazer falar com vocês sobre a educação do futuro, sobre como se pode pensar no contexto brasileiro, numa educação transformadora. A educação brasileira tem uma série de desafios. E como é que a gente passou a conhecer esses desafios? A gente passou a conhecer porque o Brasil tomou a decisão corajosa, depois de ser um dos últimos países das Américas a universalizar o acesso à educação primária. Se eu pensar no ensino fundamental como um todo, nós só universalizamos o acesso ao ensino fundamental na primeira década do século XXI, muito depois da Argentina, do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, por exemplo, não vou nem falar dos Estados Unidos, mas depois de ter passado por isso, nós tivemos a coragem de participar numa avaliação internacional chamada PISA, que é organizada pela OCDE. E essa avaliação ela é interessante porque ela permite comparar países, porque ela não é centrada no currículo, ela é centrada nas competências que um adolescente tem que apresentar aos 15 anos para poder, quando ficar adulto, ter uma vida plena, no sentido de poder entrar bem no mercado de trabalho, de poder ter uma cidadania informada, de poder ter uma vida instigante quando adulto. E ao começar a participar no PISA, o primeiro que nós participamos foi no ano de 2000, nós constatamos que o Brasil se posicionava muito mal. E não só as escolas públicas, onde está a maioria dos alunos brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, 82% dos estudantes brasileiros está em escola pública. Mas não foi só na pública que nós nos saímos mal. Nós nos saímos mal também nas escolas particulares. Então, nesse sentido, e nós já participamos, o último PISA de que nós participamos foi em 2022 e continuamos não nos saindo bem, né? Só para termos uma ideia, nós somos a 8ª economia em termos de PIB, e estamos em 65º lugar entre 81 países que participaram em matemática, por exemplo, que foi o tema principal do último PISA. Então, como é que um país que tem esses desafios pode pensar numa educação transformadora, uma educação própria para o século XXI? Em primeiro lugar, a gente tem que ter consciência das nossas fragilidades relativas ao século XX. Sim, as nossas crianças estão finalmente no ensino fundamental, mas nem todos concluem o ensino fundamental, só 78% dos estudantes brasileiros concluem o ensino fundamental, nem todos entram no ensino médio, e só 69% dos que entram no ensino médio concluem o ensino médio. Mas o nosso maior desafio já não é mais o acesso e sequer a conclusão, porque a cada ano estamos ampliando ou aumentando o número dos que concluem. Está sendo aprendizagem. Aprendizagem nos moldes da escola tradicional mesmo. Quer dizer, hoje as nossas crianças têm fragilidades grandes em alfabetização, a maioria das crianças brasileiras tem um sucesso muito relativo na alfabetização ao final do 2º ano, que é o que o nosso currículo nacional, a nossa base nacional comum curricular estabelece, e nós temos insuficiência de aprendizagem muito grande se eu olhar na outra ponta, no fim da 3ª série do ensino médio. Logo depois da pandemia, teve uma avaliação que mostrou que só 5% dos estudantes brasileiros aprendiam o suficiente em matemática na avaliação nacional,
depois isso melhorou em 2023, mas mesmo assim, no PISA, 73% dos alunos brasileiros não chegam ao nível básico de aprendizagem em matemática. Só para dar um exemplo, quem está muito melhor que nós é o Peru, que é um país que é muito mais pobre, tem escolas com infraestrutura muito mais insuficiente que a gente. Então, como é que a gente pode pensar numa educação transformadora nesse contexto? A gente pode? Sim, a gente pode, até porque o mundo não vai esperar o Brasil. Vamos lembrar que nós estamos vivendo o que é chamado internacionalmente de quarta revolução industrial. Com o advento da inteligência artificial e com uma automação acelerada, Osborne e Frey, dois pesquisadores da Universidade de Oxford, dizem que 3 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030, quer dizer, daqui a 5 anos. Nós estamos com alguns problemas, portanto. Eu pude pesquisar o que precisaria ser feito para preparar a geração que está na educação básica para viver nesse contexto. E há muita coisa que precisa ser feita para além de alfabetizar direito. Uma das questões mais importantes, de acordo com os pesquisadores, é ensinar os nossos alunos a pensar. Parece uma coisa óbvia, mas não é, não. Não é a decorar a visão de mundo dos seus mestres. É aprender a ser, ao mesmo tempo, um pensador autônomo, capaz de pensar cientificamente, pensar matematicamente, pensar historicamente e, ao mesmo tempo, saber resolver problemas complexos colaborativamente. Os robôs, para usar a palavra robô como sinônimo de inteligência artificial, os robôs não sabem colaborar a não ser na solução de problemas operacionais. Nós, humanos, podemos colaborar na resolução de problemas complexos. Uma boa notícia é que a educação do futuro já começou a aparecer em muitos países e eles ensinam resolução colaborativa de problemas com criatividade desde a educação infantil. Naturalmente, isso demanda uma outra pedagogia. Outro traço importante da educação do futuro é você ensinar a ter agilidade cultural. O que é agilidade cultural? E aqui eu tomo emprestado as ideias de Joseph Aoun, que é um pesquisador que pensou em como que seria a universidade do futuro em tempos de inteligência artificial. Nós vamos ter que ter jovens capazes de navegar em diferentes culturas. Em outros termos, nós temos que formar o cidadão global, capaz de estar confortável com a sua identidade, com a sua cultura, mas também entender por que diferentes povos agem de diferentes maneiras, capaz de atuar numa cena global. Naturalmente, que, sendo o inglês a língua franca, né, a língua que dá acesso de todos ao mundo, pelo menos ao mundo mais educado, vai ser muito importante o conhecimento do idioma inglês e, eventualmente, de alguns outros diplomas, de alguns outros idiomas. Nós, da América Latina, com certeza, espanhol também faz muito sentido. Mas formar esse jovem para saber ter agilidade cultural. Outro ponto importante, evidentemente, são as competências digitais. Eu sou uma pessoa um pouco mais velha, não sou nativa digital, mas esses jovens vão ter que navegar bem no mundo digital. Como é que isso dialoga com o texto da Unesco que recomenda que não se use celulares na escola? Navega bem porque você, de fato,
não precisa de portabilidade para desenvolver competências digitais, pelo menos não na escola. Nós adultos temos muita dificuldade de concentração numa reunião, por exemplo, com o celular do lado. Da mesma maneira, as crianças, aliás, eu diria, de uma maneira muito pior. Então, não é recomendável, a não ser para finalidades pedagógicas, ter um celular dentro da sala de aula e, para ser bem honesta, nem no recreio, porque as crianças precisam se socializar. O acesso à sociedade mais ampla que a escola proporciona é muito importante. Além disso, além de desenvolver competências digitais, os jovens precisam desenvolver a competência, as competências chamadas do século XXI, ou competências socioemocionais. Desenvolver persistência, tão importante para não desistirem de aprender quando estão com dificuldades. A resiliência, entender que o erro faz parte da aprendizagem. Desenvolver abertura ao novo. Nós, ah, adultos, muitas vezes nos calcificamos num certo modo de pensar e não nos abrimos para outras oportunidades. Se eu disse agora há pouco que 3 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030, evidentemente eles vão estar extintos em ondas sucessivas de extinção de postos de trabalho. Os nossos jovens que estão na escola, eles vão ter que, ao longo da sua vida laboral, eles vão ter que várias vezes se reinventar profissionalmente. Se eles não se abrem ao novo, isso é muito difícil. Além disso, eles vão ter que, de uma maneira muito importante, entenderem que eles são os empreendedores da sua própria vida futura. Se fala muito em formar para a autonomia. O Dewey, a Maria Montessori, o Paulo Freire falavam de formar para a autonomia. Mas o que é autonomia se não formar para uma relação que não seja de dependência? Se eu não consigo empreender minha própria vida, eu me formei para a dependência e não para a independência. Então, os países que estão avançando nessa direção a que eu me referi há pouco, resolução colaborativa de problemas com criatividade, pensamento autônomo, que quer dizer, ao mesmo tempo, pensamento crítico e pensamento sistêmico, aqueles que conseguem desenvolver competências digitais, mas conseguem casar essas competências digitais com as competências cognitivas básicas e com as competências do século XXI, e desenvolvem agilidade cultural para navegar num mundo que é cada vez mais globalizado, tem muito mais chance de sucesso. Mas fecha isso se conclui com a ideia de ser protagonista da sua própria vida, ser empreendedor da sua própria vida e até de, durante os seus anos de escolaridade, saber trabalhar por projetos, integrando disciplinas e sendo até protagonista do futuro que aquele jovem deseja para o planeta. E dessa maneira construindo uma cidadania que ela é local, na sua comunidade, no seu município, mas também global. Nesse sentido, o Brasil vai ter que avançar muito. O currículo brasileiro, a Base Nacional Comum Curricular, foi desenvolvido muito mais tardiamente do que a de outros países. Nesse sentido, nós saímos ganhando, nós não vamos ter que reescrever tão rapidamente o nosso currículo. Mas ele foi traduzido em currículos estaduais e municipais e de cada escola. É muito importante que as escolas, e aqui vamos pensar um pouco por uns momentos nas escolas privadas, que elas criem currículos
que olhem para essas competências e pensem como é que a gente faz avançar. Lembrando que tudo a que eu me referi, de alguma maneira, está na Base Nacional Comum Curricular. Então, não é proibido avançar nessa direção. Ah, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter que pensar como país, como é que a gente diminui as desigualdades educacionais e cumpre aquilo que 193 países, entre eles o Brasil, estabeleceram quando criaram a Agenda 2030 para a Educação, em outros termos chamado de Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 4, que é o que nós desejamos para 2030. E nós, Brasil, assinamos que nós desejamos uma escola inclusiva, equitativa e de qualidade, entendendo qualidade como resultados de aprendizagem relevantes e efetivos. Mas nós dissemos que nós desejamos isso para todos e não só para alguns. Isso lida certamente com as diferenças de origem socioeconômico, o que nos desafia a pensar numa escola pública também de muito mais qualidade, e que garanta resultados de aprendizagem, mas também nos desafia a pensar que nós não queremos em cada escola, deixar ninguém para trás. Então, isso vai ter que nos levar a mudar a pedagogia. Eu vou ter que ter um processo de ensino que garanta que mesmo aqueles que ainda não estão motivados consigam aprender. Um professor que não se perceba como um mero fornecedor de aulas, e sim como um assegurador de aprendizagens para todos. E também isso pode nos levar a pensar na sala de aula invertida, onde eu coloco a aula expositiva cada vez mais indo para casa, com uma pequena pesquisa ou um vídeo que os professores da escola selecionam e curam para o aluno assistir, e o professor usando cada vez mais o melhor do seu talento para assegurar aprendizagem para todos, para traduzir conceitos em raciocínio, em pensamento. Eu vou dar um exemplo muito concreto. No PISA de 2015, o Brasil se saiu muito mal em ensino de ciências. Conversando com o André Schleicher, o diretor-geral da OCDE Educação, ele me disse, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, e tivemos uma conversa, ele falou, o aluno brasileiro conhece a tabela periódica de cor, a tabela dos elementos, mas não sabe pensar cientificamente. Então, o professor ensinando a pensar cientificamente, aplicando a problemas concretos, ensinando a pensar matematicamente, ensinando a resolver problemas concretos. Se nós, além disso, incluímos outras línguas, inclusive disciplinas que possam ser ensinadas em outras línguas, proporcionando aos alunos a capacidade de pesquisar num acervo muito mais amplo, a gente avança numa direção muito interessante. Eu tenho uma utopia no sentido de algo que ainda não foi construído, não de algo irrealizável, de uma escola em que se possa combinar, de fato, excelência com equidade. Ou seja, equidade quer dizer dar mais para quem tem menos. Então, que a gente possa incluir mais crianças, não baixando a régua, aumentando a régua e dando apoios adicionais a todos os alunos que dentro de cada sala de aula precisam de algo mais. Esse é a minha utopia de uma educação de fato transformadora. Muito obrigada.